não era justo com a gente, com o cliente, a gente adquirir ele, porque eu não ia conseguir entregar sucesso para ele, por mais esforço que eu, como empresa, fizesse. Bem lá atrás, né, 2013, quando tu chegou, assim, na Operandi, é o nome da empresa, certo? Explica pro pessoal Isso o que mesmo. que é essa empresa, qual é o modelo de negócio. Tu chegou, assim, o que que tu viu? Já existia vaga? Existia uma equipe rodando? Ou tu pensou assim, bah, isso tem que construir, vou começar por esse lado. E aí, o que que tu construiu nessa tua passagem, nessa tua iniciação num CS, que foi uma das primeiras pessoas no Brasil? Ah, é uma pergunta muito legal, porque assim, ó, é um dos maiores, né, dentro desse segmento mais nichado, e é software de gestão para agência de publicidade, marketing, estúdio de design. Uhum. Quando eu entrei nessa empresa, não existia uma vaga determinada, né? Assim, é isso que você vai fazer. O CEO da empresa me conhecia de outros trabalhos que a gente já tinha feito, e ele falou assim: poxa, Monique, já te conheço, né? Você trabalhou em outras empresas que eu tive. Chega aí, né? Vamos ver o que você pode fazer. Ao entrar nessa empresa, eu passei assim um tempinho fazendo um job rotation em cada área. Enfim, fica um pouquinho no comercial, um pouquinho no suporte, um pouquinho no marketing, no financeiro, na área de desenvolvimento, no suporte técnico. E aí eu fui transitando nessas áreas, o que me permitiu ter uma visão holística do negócio, né? Uma visão sistêmica muito legal. E aí eu falei, putz, tem um gap bem grande aqui entre comercial e suporte, né? Depois da conversão Hum. em vendas, o cliente caía direto no suporte. Então, assim, era um volume absurdo de tickets, descontentamento com algumas coisas. Eu fiquei pensando, o que eu posso fazer aqui dentro, né? Depois desse job rotation, sentei com o dono da empresa, né, com o Luciano Off, e falei, cara, eu acho que cabe uma área de relacionamento aqui no meio, entre Ah. comercial e suporte. E aí eu chamei de área de relacionamento com o cliente. Não sabia muito bem o que eu ia fazer, mas entendia que tinha um negócio chamado onboarding, que não tinha esse nome antes, mas é como se Hum. você apresentasse, né, ó, cliente, aqui fica a sala, aqui fica a cozinha, né, o banheiro é aqui, Sim. e assim foi. Ele falou, entendeu a demanda, falou vai, e aí eu comecei a googar, Estevão. Eu comecei, área de relacionamento com o cliente. Aí comecei a digitar em inglês, customer relationship, e não sei, e foi, até que daqui a pouco apareceu na busca lá customer success. Falei, eu vou me aplicar Aham. nisso aqui. E tudo que eu estava Ah. pensando que precisava para absorver aquele gap que a gente tinha, né, entre o comercial e o suporte, já existia. Eu falei, olha, santa ignorância, garotinha, né? Você achava que estava inventando o negócio, mas esse negócio já existe. E aí eu comecei a estudar dessa forma, depois de entender um pouquinho, mesmo de forma ampla, o que era Customer Success e quais os entregáveis, como se aplicava, era pensar como isso se aplicava àquele meu negócio, né, minha empresa que eu estava trabalhando, e de que forma eu aplicaria. E aí foi muita coisa na tentativa e erro, sabe? E foi Hum. um processo de construção muito legal. E foi aos pouquinhos, assim, que a gente foi entendendo como essas coisas todas funcionavam e quais eram os principais entregáveis. Então, efetivamente, eu entendi o que era Customer Success nessa empresa. Começou comigo sozinha, então eu que imaginei a segmentação de clientes, como é que eu ia fazer a clusterização, o que né, efetivamente eu ia entregar, como é que eu ia entrar em contato com o cliente. Resumindo, depois a gente teve a contratação de mais uma pessoa, e mais uma, e mais uma. Quando eu saí da empresa, era a segunda maior área da Operandi. Bah, que legal! Gente, muito massa. Perdendo para o desenvolvimento, né? Mas faz sentido, fora o produto. Mas a gente conseguiu dar escalabilidade para as demandas de suporte, a gente conseguiu redefinir uma série de coisas com relação ao fit, né, do cliente, ao perfil Aham, ideal do cliente. Tiveram um monte que de coisas legal. bem legais. Assim, foi uma escola para mim. E eu digo assim que eu só tenho a agradecer porque eu descobri o meu propósito profissional entendendo Que que legal. naturalmente a gente gosta de ajudar as pessoas, né? Ajudar alguém a chegar a algum lugar, ser ajudado também. E eu falei, cara, tem uma profissão que dá para fazer isso, né? Então eu me realizei bastante, assim. Que bacana. Sabe que tu falou um negócio agora, Monique? A nossa dificuldade, né? Quem começou antes. Não é, lógico, o idioma, por não ser nativo, já é um problema, mas a cultura, né? Como é que tu vai implantar algo
que nasceu dentro de um contexto de software as a service lá nos Estados Unidos, trazer para o teu contexto, e não existe outra forma a não ser tu testar tentativa e erro, né? Não existe, principalmente naquela época, a gente sabe que não existe uma fórmula mágica, né? Um padrão, esse caminho vai funcionar para mim. Mas ao mesmo tempo que não existe isso, tipo, o caminho que existia era o caminho americano, né? E aí como é que o caminho americano vai se adaptar à cultura do brasileiro? Sendo que o brasileiro, ele é um povo muito mais focado, por exemplo, em experiência, completamente diferente à tua entrega de valor, né? Tu foi o head de CS dentro dessa mesma empresa e depois tu foi pro comercial, né? Tu virou... Ah, foi. Isso foi bem bacana. E eu acho muito legal isso, porque é o seguinte, ó, eu super me identifiquei com isso. Porque lá na Orgânica, como é que funcionou, né, o processo? Então a gente começou, foi mais ou menos em 2014, quando tudo começou, e primeira coisa que eu fiz foi tentar montar um setor. Comecei a trazer pessoas e tal, e aí, nossa, fracassei muito. A cultura não estava pronta para isso, e eu não estava conseguindo avançar. Uma agência digital, na sistemática que eu trabalhava, era a operação que fazia o produto. Às vezes, algum serviço não saía de acordo. E aí a responsabilidade era minha. E eu não podia fazer nada, muitas vezes. Eu me senti, né? Assim, como o cara que é responsável pela fome no mundo, sabe? Era assim que eu me sentia muitas vezes. E eu acho que mas foi exatamente essas palavras que exatamente, sem filtro nenhum, eu me senti o culpado da fome no mundo. Nesse momento que eu estava tentando criar um setorzinho e tentar avançar com uma estratégia de CS, eu não consegui. Bom, não deu certo. Aí sentamos, conversamos, os diretores, tal, não está dando certo. Aí nós tentamos uma sistemática de gestão de projetos, porque o meu sócio, ele tem uma formação e uma experiência muito grande dentro da área de gestão de projetos. Beleza, vamos lá, vamos tentar. Aí não deu certo também. A terceira alternativa foi, vamos falar então direto com a cultura da empresa, vamos pegar lá em cima, criar alguns, o que eu chamo de clusters, né, de instalar mini pílulas de cultura de sucesso cliente em vários setores, começar a criar alguns indicadores que alinham o sucesso do cliente com determinado setor, né? E aí deu certo. Então, o que acontece? Dentro do contexto orgânico, nós criamos guardião da cultura de sucesso do cliente. Então, cada setor tem uma pessoa que difunde a cultura ali. E aí isso em um nível estratégico, primeiro tático e depois operacional. Aí isso tudo conectado através de indicadores. Isso me possibilitou sair de onde eu estava e ir para o comercial, fazer um teste. E aí sempre houve aquela discussão, né? Para o CS, o comercial é a pior pessoa do mundo. Para o comercial, o CS é a pior pessoa do mundo, né? E vice-versa. E aí, então eu fui para o comercial. E ali eu pude entender que realmente cada setor tem a sua complexidade e que o comercial não é o culpado de tudo também. E aí tu vê as dificuldades de tu fechar negócio. Tu tem que gerar confiança do prospect muito rápido. E aí, às vezes, tu não consegue falar tudo o que tu precisa. Naturalmente, se tu omite alguma coisa no comercial, lá o CS depois ele tem que pagar. Em outro lugar. Isso. E aí eu entendi isso, entendi tudo, porque eu tenho o ponto do CS e eu tenho o ponto do comercial. Eu consegui criar uma conexão mais forte, porque está muito atrelado com relacionamento, e automaticamente eu consegui gerar uma confiança, porque eu falo no comercial, por exemplo, todos os problemas. Eu digo assim, cara, tu vai ter esse problema, esse, só que as pessoas não vão te falar, e eu tô te falando porque eu já fui sucesso cliente e eu não quero que isso estoure lá depois. E aí isso acontece que aumentou os fechamentos e tudo mais, e o cliente fica mais como retido. Fantástico. Foi muito legal. E é muito legal tu trocar essa experiência, fazer essa rotatividade. E tu fez isso também. E eu quero entender quais são os teus desafios quando tu estava head de CS e aí tu foi para head de vendas, né? Tu foi para um alto cargo de vendas. Então me conta como é que foi essa história, desafio. Bizarro. Porque foi assim, ó, cara, muito legal essa tua história, porque assim, foi mais ou menos o caminho que eu trilhei e essa percepção até de abordagem na venda mudou bastante, né? Quando a gente vê o final da linha, né? Então, assim, mas foi muito engraçado essa passagem, assim, eu fiquei morrendo de medo, porque não sabia nada de venda, metodologia de venda, spin selling, matriz de objeção, não sabia nada, nada. Mas foi assim, ó, foi uma convocação do dono da empresa, ainda falando de operandi, tá? Eu batia todo mês na porta da galera e falava assim, da diretoria, ó, não dá para vender para esse cliente aqui. Esse cliente aqui dá churn, né, cancela, esse cliente aqui gera muita demanda no suporte e, né, enfim, e a contrapartida não é na mesma altura. E eu fui batendo, e no fim das contas nada mudava. E aí eu falei, cara, a gente precisa fazer o contexto com as outras áreas. E aí a gente se juntou ali, um líder de desenvolvimento, um de suporte, um de marketing, um do financeiro, um de vendas, para discutir
essa questão ali, o churn, né, o cancelamento era alto e a gente estava tentando entender o que motivava isso. Falou, olha, não dá para vender mais para esse cara sob o ponto de vista do suporte por causa disso, sob o ponto de vista do desenvolvimento por causa disso, do financeiro por causa disso, do CS por causa disso, do comercial por causa disso. E aí isso estava relacionado a mudar o modelo comercial do negócio. A gente mudou a formatação de licenciamento, a proposta era essa. E existia uma resistência muito grande, porque é praticamente você se reposicionar no mercado. Sim. Né? Quem sou eu agora? É uma crise de identidade que a empresa sofreu ali. E aí, a nossa proposta era a gente não conseguiu essa proposta, mas conseguiu muito parecida, um ajuste não tão, né, disruptivo, mas conseguimos a mudança com a colaboração, né, cross de todas as áreas. Então, tudo teve que mudar, Estevão. O conteúdo de marketing, a forma de cobrança desses clientes, os conteúdos que a gente ia implementar de melhoria no produto. Não foi uma mudança simples de posicionamento comercial, sabe? Sim. Depois, muito tempo depois, que eu me dei conta do tamanho da responsabilidade que era fazer isso. Toda essa história que você contou, sua, foi muito parecida. A gente colocava todos os pontos com muita clareza para o cliente, inclusive dos gaps do produto para a necessidade dele. Só que a gente tentava encaixar, então a gente criou uma habilidade de argumentar com o cliente, de entender, e inclusive de posicionar ele, cara, você não vai achar o software perfeito para você, você não vai achar um produto perfeito para você, a não ser que você pague uma customização, mas eu te garanto que pelo menos X% das suas necessidades são atendidas aqui. Eventualmente você vai ter que precisar fazer o controle de outro jeito. A gente tem medo de fazer isso no comercial. Porque a gente tem medo de perder a venda. Perder a venda. E assim, ó, como é que convence um time comercial que estava indo bem, com uma meta legal, a que agora ele não pode vender mais para aquele cara que era facinho, vai ter que vender para o cara que é mais dificinho, e ainda vai ter que falar das tretas, entendeu? Aí pronto, não vamos conseguir. Então foi um processo de amadurecimento do time, de montar uma série de recursos para dar punch na argumentação, né, para dar força, para dar segurança. E aí foi mais ou menos o resultado que você teve. A gente aumentou o volume de vendas e melhorou a qualidade dos clientes convertidos. Então a gente entendeu, né, o perfil ideal de cliente ali e conseguiu converter. Depois desse rolo todo, numa das reuniões ali mensais, né, de resultados, a diretoria apresentou que pela primeira vez em um período X, a empresa tinha alcançado uma margem de receita líquida, né, enfim, muito acima do que tinha acontecido. Então, assim, ó, foi ali que eu me dei conta do que a gente fez, sabe? Da onde a gente chegou, todos os riscos que a gente correu, mas que é possível, que vale a pena. A gente não tem ideia do quanto o cliente gosta de transparência, que a gente fale a verdade. Porque assim, talvez ele não compre naquela hora e isso realmente comprometa a sua venda. Mas num outro momento ele vai te indicar, acontece, gente, sabe? É orgânico e as vendas começam a vir naturalmente, organicamente, por conta de uma mudança de posicionamento que a gente teve, de transparência com o cliente. Então, foi um desafio bem grande. De dizer não para aquele cliente, essa acho que foi a parte mais difícil, porque a gente era muito procurado por aquele perfil de clientes, mas a gente não fazia conta lá no final, né? Ele entrava fácil, mas saía fácil também, então não estava valendo a pena. Não era justo com a gente, com o cliente, a gente adquirir ele, porque eu não ia conseguir entregar sucesso para ele, por mais esforço que eu, como empresa, fizesse, ia ser impossível conseguir alcançar aquilo. Então, eu preciso ser transparente com o cliente. E aí a gente montou uma série de coisas. Cliente, ó, te indico tal. A gente indicava, cara, outros softwares free até, sabe? E aí depois esse cliente... cara, tem case assim que é de chorar. O cara cresceu, né? A agência cresceu, contratou mais gente, se tornou maior, usava o software gratuito que a gente tinha indicado e depois ele voltava, falava, tô grande agora eu quero vocês. E aí vinha... Estevão, ó, eu nem vou falar muito que dá vontade de chorar, porque realmente acontece. Só que a gente precisa se colocar numa posição de experimentar. Perfeitamente. E eu acho legal também, Monique, o posicionamento do teu gestor, do teu diretor, do CEO, porque naquela época tu tem um posicionamento tipo assim, tá bom, tu tem essa ideia de ICP, então a gente não vai atender esse cara aqui. Vai lá e coloca essa ideia em prática. Tipo,
hoje, no mais avançado de CS, né, no mais avançado de entendimento de CS, vendas, é muito difícil, né? A empresa, não, eu não te quero como cliente. Então, realmente o nível de maturidade da gestão, principalmente para aquela época, foi muito grande, né?